Olá, mais uma aula de língua portuguesa para você ficar bem preparado para a prova da PMMG. Então, nós vamos hoje fazermos uma primeira parte de questões sobre classes de palavras. Na próxima, faremos a segunda parte, porque esse assunto é muito recorrente nas provas da CRF. Então, são várias questões que nós vamos resolver, divididas em duas aulas, certo? Então, vamos à primeira. De que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? O termo em destaque trata-se de, substantivo, adjetivo, verbo, pronome. Então, o que nós sabemos? Substantivo é nome, adjetivo é característica. Então, aqui nós temos nome, aqui nós vamos ter característica, qualidade. O verbo é, entre outras coisas, a palavra que vai indicar ação, mas também podemos ter o sentido de um estado ou ainda de um fenômeno natural, dentre outros que podemos interpretar numa forma verbal, certo? O pronome vai ser a palavra que acompanha ou substitui o nome. Bom, com base nisso, você vai em arranha-céus e vê que, olha, de que serve construir arranha-céus? Então, arranha-céus é o nome daquilo que você está buscando entender por que construir, certo? Então, se é o nome, vai cair bem aqui no substantivo. Claro que nós temos ali um substantivo composto, e nesta composição, nós temos o primeiro elemento, que é um verbo, o segundo elemento, que é um substantivo, e só para poder a gente alongar aqui as informações, nós vamos lembrar que quando nós temos um composto, nele você tem que observar os elementos que entraram em formação, e se você tem substantivos, adjetivos, numerais, esses elementos vão variar. Mas o verbo fica invariável quando ele entra na composição de um substantivo composto. Por isso é o arranha-céus ou então os arranha-céus. O arranha não muda, certo? Agora o céu poderia ser o arranha-céu, os arranha-céus, mas o arranhar não muda, certo? Então, olha, o arranha-céu singular, ou então os arranha-céus no plural, só o segundo elemento, perfeito? Questão 2. Um hominho de outro hominho. Então, isso nos leva à lembrança de que é a forma popular do diminutivo do vocábulo homem, porque popularmente, coloquialmente, nós falamos o hominho. Lá vem o hominho, aquele hominho, então é diminutivo. Beleza. Por aí também, nós temos que nos lembrar de que muitas vezes o diminutivo, o aumentativo também pode trazer essa ideia, mas muitas vezes o diminutivo pode trazer ideia pejorativa, de desvalorização da pessoa, ou do ser a quem, né, que você colocou ali no diminutivo. Bom, aqui, só pelo contexto, que está faltando mais informação, não dá para a gente saber se o sentido era pejorativo ou não, certo? Mas, enfim, é uma forma diminuta. Nós temos aqui no inho um sufixo diminutivo. Porém, embora seja dos mais comuns, não é o único sufixo que traz ideia de diminuição. O zico também, ó, o ico, né, no caso, ico, homenzico, beleza, o zito, o ito, e o culo são também sufixos diminutivos. O arrão, é lógico, já está fora, nós estamos vendo que isso aqui é um aumentativo.
Então, quer dizer, nós temos 3 possibilidades de resposta. Todas essas 3 estão no diminutivo, mas a banca quer a forma erudita, clássica, aquela baseada na forma original da palavra que veio lá do latim. Então, homenzico, homenzito, você está vendo que estão aproximando também da forma popular. Mas homúnculo, aí não é popular, não. Não é qualquer um que fala isso aí, certo? Não é qualquer um que sabe que homúnculo é diminutivo de homem. Acontece que às vezes você não está se lembrando, mas esse sufixo você encontra em várias palavras da língua portuguesa no sentido de diminutivo, só que às vezes não está lembrando. Por exemplo, partícula, olha ele aí. Película, olha ele aí, certo? Vamos ver mais? Ó, ótimo, ó, versículo, perfeito? Então, ó, há muitos substantivos na língua portuguesa no diminutivo com o sufixo culo. Na palavra homúnculo, nos pareceu estranho porque não é uma palavra do dia a dia, por isso é a nossa resposta, não é uma forma popular, certo? Então, é isso aí, e vamos para a questão 3. Observe as palavras sublinhadas. Os curta-metragens forma vistos, forma não, tem que ser foram, né? Os curta-metragens foram vistos por milhares de pessoas. Os micos-leões dourados estão em extinção. Os botaforas realizaram-se hoje na comunidade fluminense. As frutas pão estavam estragadas. Bom, então o que nós queremos aqui? A pluralização correta desses itens. Então vamos lá. Nós temos aqui substantivos compostos. Então, quando nós temos substantivos compostos, nós temos que seguir certas regras para fazer o plural. Então, como eu já disse agora mesmo, quando nós temos substantivo, nós temos alguns, não são todos também, né? Mas alguns pronomes, nós temos adjetivos e nós temos numerais na composição do substantivo composto, essas palavras, elas flexionam. Então, o normal você vai colocar no plural. Agora, como já falamos há pouco, o verbo fica invariável quando ele entra na formação de composto. Veja bem, a classe gramatical verbo é uma classe variável. Aliás, das 6 que variam, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo, o verbo é das que mais variam. Mas nós estamos falando dele aqui de uma particularidade, quando ele entra na formação de um composto. Então, ele fica invariável, assim como o advérbio, que já é invariável mesmo, né? E prefixos também que não vão variar. Ótimo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Observar que elementos entraram na formação. Então, eu tenho curta-metragens. Curta quer dizer que é de pequeno, é um adjetivo. E metragem é substantivo. Então, se eu tenho, olha só, adjetivo e substantivo, ambos os elementos flexionam-se. Então, eu tenho que escrever os curtas-metragens. Perfeito? Os curtas-metragens. Então, a número 1 não pode entrar na resposta. Onde eu tenho 1, eu já elimino. Os micos-leões dourados. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho substantivo, outro substantivo e um adjetivo. Ambos os elementos flexionam, então a 2 está certíssima. Eu tenho 2 nas duas, não eliminamos outra, né? Os botaforas realizaram-se hoje. Bom, aqui o sentido do período é que realizaram-se hoje os botafora, quer dizer, os botafora foram realizados, certo? Na comunidade fluminense. Botafora é sinônimo de despedida. Ótimo. Mas agora vamos para os elementos que formam esse substantivo. Bota é do verbo botar, ou seja, no sentido de colocar, né? E fora é um advérbio.
E o que que nós temos aqui? Verbo fica invariável, advérbio já é invariável por natureza, então tem que ser os, não importa se o artigo está no plural, é bota, fora, certo? E o restante da oração continua do mesmo jeito, ok? Então, você vai saber que foi mais de uma despedida pela presença do artigo no plural, mas este substantivo fica invariável. Então, o 3 veio errado, porque fora está no plural, então a 3 não pode entrar na resposta, nosso gabarito vai ser letra C. Agora, vejamos que a 4 está correta, mas vejamos um detalhe dela, que não é só essa forma aí que vai estar correta. As frutas pão estavam estragadas. Então, nós estamos falando de uma fruta que recebe o nome de fruta-pão, ou seja, constituindo-se de 2 substantivos. Então, você poderia pensar, bom, se são substantivos, substantivos flexionam. Então, os 2 deveriam estar no plural. Sim, poderia também, mas aqui nós temos uma particularidade. Nós temos um substantivo composto formado de substantivo mais substantivo, no qual o segundo elemento, que é o pão no caso, o segundo elemento indica o tipo do primeiro, o tipo ou a finalidade do primeiro. Então, você observa que pão aqui está indicando o tipo da fruta no sentido de se parecer com o pão, igual peixe espada, ou então peixe boi, que lembra, né, a aparência de uma espada, lembra a aparência da cara do boi. Então, todos os 2 elementos aqui são substantivos, ó, peixe, espada, peixe, boi, são substantivos. Então, pronto. Aí você observa que o segundo elemento indica o tipo ou finalidade do primeiro. Aqui, no caso, é o tipo, quer dizer, a aparência, no caso, é a aparência. Outro exemplo que nós podemos colocar aí é banana maçã. Aí, para ficar bem claro que agora é o tipo mesmo da banana. E navio, navio escola, que agora é a finalidade do navio. Pronto, então entendemos que às vezes, quando o substantivo composto tiver, né, 2 substantivos na formação dele, e o segundo indicar tipo ou finalidade do primeiro, então você tem 2 opções de plural. Você pode pluralizar os 2, uma vez que ambos são substantivos, então frutas, pães, mas você pode também pluralizar só o primeiro, frutas, pão, peixes, espadas ou peixes, espada, peixes, bois ou peixes, boi, bananas, maçãs ou bananas, maçã, navios, escolas ou navios, escola. Perfeito? Então, a número 4 está certa, mas também tinha uma outra opção para esse item 4. Mas, letra C é nossa resposta. Alternativa em que encontramos 3 substantivos que têm a seguinte classificação. Esses 3 substantivos que nós vamos encontrar, eles são comuns, ou seja, eles são um nome que vai servir para nomear todos os seres daquela espécie, simples, formados de uma só palavra, derivado quer dizer que eles vieram de outra palavra, e abstrato, ou seja, não tem existência própria. São palavras que designam ações, qualidades, ou seja, depende de outro ser para existirem. Então, vamos à letra A. Então, a gente resolve a questão facilmente assim. Por exemplo, na letra A, eu tenho substantivos, ó, possibilidade, eu tenho adolescentes, eu tenho anos, então quer dizer, já tem os 3 substantivos aí. Mas logo de cara você vê que este aqui, ó, é concreto,
Porque o adolescente aqui é a pessoa existe realmente, então é concreto. Então, pronto, já estamos fora da letra A. Vou para a letra B e tenho associação, direção, álcool, tem também crime e tem também jovens. Então, perfeito. Mas a banca quer 3. Podem estar dentre esses 5 que foram marcados. Mas aí, quando a gente pega e tira jovens, porque jovens são as pessoas, então é concreto, o álcool também é concreto, aí nos sobram os 3. Ótimo. Então, esses 3, associação, direção e crime, são abstratos, porque só vai existir associação se houver alguém para se associar, para formar, né, aquela associação. A direção também, ela não existe sozinha, só existe a partir do entendimento de alguém ou que alguém esteja praticando a ação de dirigir. O crime também só vai acontecer se houver alguém para praticar. Ótimo, então são abstratos, perfeito. Mas também aí são simples, né? Todos são formados por uma palavra só. Mas também você observa que a banca quer que eles sejam derivados. E aí, em se tratando do crime, você já viu que ele não é derivado, certo? Então, ele é primitivo, não é derivado. Então, isso já fez com que a letra B também não seja a resposta, porque aí só nos sobraram associação e direção para se encaixar no que a banca está pedindo. E ela quer 3. E já tiramos um ali da jogada. Então, vamos para a letra C. Entre o ideal, olha, veja que ideal aqui veio como substantivo, olha o artigo aqui. O necessário, olha o artigo aqui. Então, o necessário aqui é substantivo. Soluções também são nomes. Então, são 3 substantivos, todos 3 são abstratos. Não, vamos começar pelo comum. São comuns, não são próprios. São simples, porque são formados de um radical apenas. São derivados, porque ideal vem de idealis, do latim idealis. Necessário também vem do latim necessário, então necessário é derivado de necessário. E soluções também vem do latim solucione, certo? É claro que eu não estou falando latim aqui, só estou querendo mostrar mais ou menos de onde vieram essas palavras da questão 4. Então, vamos lá, do latim idealis, do latim necesse, né, que seria o radical, necesse, e esse ar é o sufixo, e soluções, que vem do latim solutio, solutiones, certo? Perfeito. Então, elas são derivadas, elas são comuns, são substantivos comuns, elas são substantivos simples, essas palavras são substantivos derivados e também são abstratos, porque ideal, né, que é algo que só vai existir se tiver alguém para idealizar, né? Necessário também não é algo, o necessário, eu vou me referir a algo, mas tem que existir algo concreto para eu denominá-lo de necessário, certo? E as soluções também não vão existir se não houver alguém para solucionar. Então, aqui está a nossa resposta. São comuns, simples, derivados e abstratos. Na letra D, se você grifa os substantivos, é Brasil, é lógica, é leis e audiência. O Brasil você já tira, que é concreto, aí tudo bem, sobram 3. Todos 3 são realmente comuns, são simples, mas não são todos derivados. A audiência, sim, deriva, né? De áudio, de ouvir, de audição, certo? Do latim também, viu? Então, é derivado. Mas leis não deriva de nada. Então, pronto, não se encaixa também na resposta. Fica incompleto. A letra C está completa, ok? Então, vamos à questão 5.
Alternativa correta quanto aos superlativos absolutos, irregulares ou eruditos dos adjetivos destacados. Então, vamos por parte entender essa questão. Primeira coisa que você precisa compreender é que está falando do grau do adjetivo, e os adjetivos podem ter 2 graus. Comparativo, então o próprio nome já falou que vai fazer a comparação. Por exemplo, quando você fala que o menino é tão estudioso quanto a menina, então você pegou o adjetivo estudioso e fez uma comparação entre, né, do estudioso em relação ao menino e a menina, colocando em termos de igualdade. Então, é isso aí, você deu um grau no adjetivo estudioso de comparação. Mas o grau pode ser superlativo, é quando você intensifica a característica, se dá uma intensificada. E quando você vai intensificar, você intensifica essa característica falando em relação a um ser sem relação com outros seres, fala dele, absolutamente dele. Por exemplo, José é educadíssimo. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o adjetivo educado intensificado com esse sufixo íssimo, e não vou dizer então que é superlativo, e é absoluto, porque eu estou falando absolutamente do José, não estou relacionando o José com outras pessoas, porque se eu relacionar com outro, com um grupo, aí eu vou ter o superlativo relativo e não absoluto. Por exemplo, José é o mais educado da família. Aí você observa que o adjetivo educado agora está intensificado novamente por causa dessa expressão aqui, ó, o mais. Então, quer dizer que o José continuou com a característica de educado intensificada. Só que agora eu não estou falando apenas do José, eu estou relacionando o José a um grupo, que é a família. Então, quer dizer, na família do José, as pessoas são educadas, mas o José é mais. Então, eu intensifiquei esta característica no José. Se eu intensifiquei, eu tenho superlativo, mas eu não estou falando absolutamente do José. Agora, eu relacionei José e os outros membros da família. Aí eu chamo de superlativo pela intensificação e relativo. Então, agora eu tenho superlativo, relativo e, claro, como eu coloquei o primeiro elemento, que é o José, como o mais, então é de superioridade. Perfeito? Então, é isso aí. Quando fala em superlativo, é absoluto ou relativo. E aí você já sabe por quê, o porquê dos nomes, certo? Agora vamos entender irregulares. O absoluto regular é quando tem esse sufixo íssimo acrescido ao radical da palavra na língua portuguesa. Ou seja, educado, né? É português isso aí, o radical educado, mas o íssimo, educadíssimo, então aqui eu chamo de superlativo absoluto e é regular. Ou seja, vamos dizer assim, ó, esse é o normal do dia a dia. Mas às vezes esse sufixo ou às vezes o sufixo imo, que nem sempre é o íssimo, pode ser o imo, ele vai ser acrescido ou rimo. Ele vai ser acrescido, não a forma aportuguesada da palavra. Ele vai ser acrescido à forma erudita da palavra, ou seja, vamos dizer então, a forma latina da palavra. Por exemplo, o superlativo de pobre, se for o superlativo regular, nós vamos falar que ele é muito pobre, então ele é pobríssimo. Então, esse é o nosso regular, é o nosso popular.
Mas se nós formos para a forma erudita, nós vamos pegar o latim, nós vamos pegar a palavra pobre lá na forma latina, que é pauper. Então, muito pobre, na forma erudita, vai ser paupérrimo. Então, é isso que é o regular e o irregular. Vamos dizer, então, que o regular é o mais comum, você pega o sufixo e acrescenta ao radical da palavra em português. E o irregular, você vai pegar esse mesmo sufixo, o rimo, né? O imo, que às vezes precisa de colocar esse R, né? Então, às vezes fica rimo, às vezes é só o imo, por exemplo. É difícil, dificílimo, né? Mas às vezes precisa do R. Aí você vai acrescentar a forma latina da palavra, já que o português veio do latim, ok? Então, pronto. Mais um exemplo. Poderia ser também vamos dizer, amigo, né? Amigo. Então, você pega amigo, muito amigo, vai ser amiguíssimo. Mas aí você tem também a forma amicíssimo, porque vem de amico no latim, amigo, no latim amico. Então, o radical vai ser até no C, ami, que vem do latim, amigo. Então, amicíssimo é uma forma irregular ou uma forma erudita, certo? Bom, mas para resolver a questão, bastava você saber se está certa ou não a forma aplicada em cada questão, em cada alternativa. Só que às vezes você precisa se lembrar por quê, né, que é irregular e que é erudito, então fica esse comentário aí. Então, agora veja, o rapaz é capazíssimo. Bom, é claro que você está vendo que é capaz, mas o íssimo, certo? Só que aí, então, vamos agora lembrar da forma latina, né? Onde tem o Z, né? Do latim passa para o português com o C, porque se você buscar a raiz latina, vai ter o C e não o Z. Então, o rapaz é capacíssimo e não capazíssimo, certo? A mesma coisa acontece com feroz. E, ó, feroz termina com Z. Se ele é muito feroz, ele é ferocíssimo, certinho? Então, foi aplicado ao radical latino, perfeito? Jorge e Everaldo são inimiguíssimos. Veja que tem I duas vezes, inimiguíssimos. Bom, então, no popular, nossos seriam inimiguíssimos, só com um I, mas na forma latina, ou melhor, na forma erudita, inimicíssimos, certo? Você pode falar inimiguíssimos, não tem problema, inimiguíssimos. Mas se você vir a forma inimicíssimos, você tem que saber que está correta também, só que é a forma erudita, clássica, mais apurada, certo? Da nossa língua. As propostas de governo são publicíssimas. Olha, publicíssimas não. Então, o radical é public, então, você vai até no público e vai colocar o íssimo, publicíssimas, certo? Publicíssimas, não é publicíssimas não, tá? Senão você não colocou o radical todo. Publicíssimas. Então, sobrou para a letra D ser a nossa resposta. Bom, você sabe que senil é velho. Então, relativa a velho. Então, às vezes, as pessoas têm atitudes senílimas, ou seja, parecidas com atitudes de pessoas velhas, certo? Então, aqui está a forma adequada do superlativo absoluto irregular ou erudito dos adjetivos, certo? E vamos para a próxima. Questão 6. Dentre as classes de palavras, temos o verbo. Essa classe reveste diferentes formas para indicar a pessoa do discurso, o número, o tempo, o modo e a voz. Ou seja, a pessoa do discurso, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, respectivamente, quem fala, com quem se fala e de que ou de quem se fala, o número, se é singular
ou plural, o tempo, se é presente, pretérito ou futuro e suas subdivisões, o modo indicativo, que é a certeza, subjuntivo, que é a hipótese, e imperativo, que é ordem, pedido, conselho, e as vozes que são ativa, quando o sujeito pratica a ação verbal, passiva, quando o sujeito sofre a ação verbal praticada pelo agente, passiva, ou reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Observe o termo em destaque na frase abaixo e marque a alternativa que define seu modo verbal, ou seja, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, o que já faz você riscar a letra C, porque isso aqui não é modo, isso aqui é uma forma nominal do verbo, além do infinitivo e do gerúndio, certo? Então, agora, chovia forte. Chovia forte agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. Então, veja que eu estou dizendo, é o verbo tornar-se, eu estou dizendo que a inscrição, que é o sujeito deste verbo de ligação aqui, seguido do seu predicativo do sujeito, está dizendo que, olha, eu estou afirmando, a inscrição tornara-se ilegível. Então, é uma afirmação, não é uma hipótese e nem uma ordem. Então, não é hipótese, não é ordem, é uma afirmação, é uma certeza, modo indicativo, ok? Quanto ao emprego dos verbos, agora a questão é de verbo, olha. Marca a alternativa em que há verbo abundante. Olha, primeiro vamos saber o que é um verbo abundante. Verbo abundante é aquele que vai ter dois particípios corretos. Ou seja, o que é o particípio? É quando o verbo termina em ado ou em ido. Aí chamaremos esse particípio de regular. Mas nós temos também o particípio que não leva essa terminação dó. Em vez de de, vai ter outra terminação aí, e aí nós vamos chamar de particípio irregular, como é o caso de, por exemplo, escrever, que não é escrevido, é escrito, tá vendo? Em vez do de tem o t. Dizer é dito, abrir é aberto, certo? Então, são particípios, mas irregulares. Bom, ótimo. Então, mas o que vem a ser o abundante? Então, lembramos o que é um particípio. Então, abundante é quando o verbo tem os dois particípios. Tem a forma regular e tem a forma irregular. Como você pode observar com imprimir. Por exemplo, imprimir, você pode falar imprimido, ou você pode falar impresso, tudo corresponde ao particípio, só que tem um momento de usar cada um, certo? Então, pronto, você entendeu o que é verbo abundante. É o verbo que vai ter principalmente dois particípios. Mas por que eu estou falando principalmente dois particípios? Porque também nós temos, eu coloquei aqui para não esquecer de falar para você, que também temos o verbo haver, que é abundante na conjugação da primeira pessoa do plural no presente do indicativo. Você conjuga eu, ei, tu, has, ele, há. Por exemplo, eu hei de passar no concurso. Tu has de passar, ele há de passar. Nós havemos de passar ou nós hemos de passar. As duas formas são corretas. Você pode falar nós havemos ou nós hemos de passar. Aqui eu coloquei só da primeira pessoa do plural, mas a segunda do plural também é abundante, viu, desse verbo. Você pode falar, porque quase a gente não usa, né, o vós, então por isso eu não coloquei, mas eu vou colocar. Porque senão depois você vê por aí e acha que eu lesei você de informação, certo? Então vamos lá. Você pode falar nós havemos, ou então nós hemos, e vós haveis de passar, ou vós eis
de passar no concurso da PMMG 2023, ok? Então, pronto. Porque esse verbo tem duas formas corretas para a primeira e para a segunda pessoa do plural do presente do indicativo, então, se ele tem duas formas corretas, ele também é considerado abundante, ok? Porém, sempre que vai falar em verbo abundante, as apostilas de concurso, essas coisas todas aí, relacionado com concurso, com vestibular, geralmente só fala dos particípios. E, como você pode observar, a questão também veio trazendo, foi particípios. Olha só, a pipa ficou presa. Então, aqui você vê que é o verbo prender. E realmente o verbo prender pode ter tanto o particípio regular prendido, como esse aí, que é o particípio irregular preso, certo? Então, aqui já está a nossa resposta. Porque na letra B você tem o verbo ferir, ferir-se, tem, né, sair também, mas você sabe que esses não são abundantes, porque o único particípio de ferir é ferido e de sair é saído. Aqui você tem na letra C o verbo debater-se e o particípio é debatido. Na letra D você tem o verbo ir e o verbo haver. E os particípios também são únicos. Ir é ido e haver é havido, certo? Perfeito. Então, agora, só para terminar essa parte de particípios, de verbo abundante, quando ele tem dois particípios, que ele é um verbo abundante, você vai usar o particípio regular, o que termina em dó, com os auxiliares ter e haver. E o que é o particípio irregular você usa com outros verbos auxiliares. Por exemplo, ser, o estar, que são os usados na maioria das vezes, certo? E nesse uso, você vai formar com o particípio regular a voz ativa nas orações, a voz verbal ativa. E com o outro, a gente forma a voz passiva. Ou seja, quando o verbo tem dois particípios, vai ter essa diferença também. O regular vai formar a voz ativa e o irregular vai formar a voz passiva, como você pode observar nestes exemplos. Olha, eu tinha, ou eu posso falar eu tinha ou eu havia indistintamente aqui. Eu tinha imprimido ou eu havia imprimido as provas. Veja as provas. Veja que você tem aqui, então, tinha imprimido ou havia imprimido. Repara que eu pergunto, quem é que tinha imprimido? Eu. Então, quer dizer que eu é um sujeito agente, é um sujeito que praticou a ação. Então, se eu tenho um sujeito agente, eu tenho o verbo aqui na voz ativa, certo? Agora, se eu falar que as provas foram impressas, então você vê que eu estou utilizando o particípio do verbo imprimir na forma irregular, impressas, e você observa que eu pergunto quem é que foi impressa e você responde as provas, ou seja, é um sujeito paciente, porque as provas não imprimiram, elas foram impressas, elas não praticaram a ação, elas sofreram a ação. Então, eu tenho aqui um verbo que está na voz passiva. E como é locução verbal, são dois verbos, eu tenho passiva analítica. Perfeito? Então é isso aí. Olha o que a questão 7 fez você estudar. De verbo abundante, com dois particípios, o regular e o irregular. Você responde a questão e se lembra de por que, quando tem dois particípios, o que isso vai gerar para a gente, certo? E não se esqueça também não se esqueça de lembrar do verbo haver, que ele também é abundante aqui na primeira pessoa do plural e na segunda do plural do presente do indicativo, certo? É só você se lembrar da frase, ó, nós havemos
ou nós hemos de passar no concurso. Como eu não vou fazer a prova, só vocês aí, então eu vou falar vós haveis, vós eis de passar no concurso. Amém? Então vamos para 8. Questão 8. Marque a alternativa que não ocorre o infinitivo pessoal flexionado. Então, vejamos. Primeira coisa que você precisa saber aqui, o que é infinitivo? Infinitivo é o verbo com essa marca, a marca R. O R é a desinência do infinitivo. Então, os verbos amar, beber, partir, estão no infinitivo, porque você está vendo essa terminação R nele. Perfeito. Agora, você precisa saber também que o infinitivo, só de falar que é pessoal flexionado, então quer dizer que nós vamos ter o infinitivo flexionado e o não flexionado. Então, se fala em flexionado, você já pensa em sujeito, porque o verbo ele flexiona em função do sujeito na oração. Então, nós vamos ter o infinitivo pessoal, aquele que vai aparecer flexionado, ou seja, que vai trazer as desinências que caracterizam quem é o sujeito da oração. E nós vamos ter o infinitivo impessoal. Claro, o próprio nome já indica, não se aplica a nenhuma pessoa, então ele não estará flexionado, claramente, porque se ele não se aplica a nenhuma pessoa, não tem um sujeito ali para ele na oração, como é que você vai flexionar se você não sabe quem é o sujeito? Como você vai concordar o verbo sem saber quem é o sujeito, certo? Então, pronto, aí ele só fica nessa forma original dele. Amar, beber, partir, certo? Só nessa forma. Por exemplo, se você falar assim, olha, cantar é bom. Olha só, cantar é bom. O que é bom? Cantar. Bom, se eu for analisar este período, o cantar é o sujeito do predicado é bom, certo? Porque esse cantar está no infinitivo, infinitivo é uma forma nominal que pode ter valor substantivo na oração. Por isso que a gente chama de forma nominal, porque pode ter valor de nome. Assim como o particípio pode ter valor de adjetivo e o gerúndio pode ter valor de advérbio. Então, por isso, infinitivo, gerúndio e particípio são formas nominais do verbo. Mas voltemos aqui para o infinitivo. Então, esse cantar, mesmo ele sendo sujeito de é bom, você observa que você não sabe quem é que vai praticar a ação de cantar. Então, aqui eu digo que eu tenho o infinitivo impessoal, porque ele não faz referência a nenhum ser em particular, certo? Então, pronto, infinitivo impessoal. Agora, se eu colocasse assim, olha, para cantarmos, para cantarmos é preciso. Não, vou colocar preciso, prefiro necessário, que é a mesma coisa, mas soa melhor. É necessário talento. Para cantarmos, é necessário talento. Se não tiver talento, não tem jeito não, tá? Então, perfeito. Eu tenho o mesmo verbo cantar e esta forma aqui, ó, eu vou até destacar. Esse R aqui, ó, é a marca do infinitivo. Só que aí depois você tem o mos, que marca que você lembra que é nós. Eu não coloquei, mas você sabe que está oculto, mas é nós. Para nós cantarmos, é necessário talento. Se fosse eles, a mesma coisa. Para eles cantarem, é necessário talento, certo? Ok. Então, aí você tem a forma do infinitivo, que é a desinência R, e você tem o mos e o em, que faz você pensar em um sujeito definido, um sujeito determinado, certo? Então, aí você tem infinitivo pessoal, perfeito? Então, agora vamos para a questão. Então, na letra A você tem, é preciso aprendermos a nos esquecer de nós mesmos. Então, pronto, você tem, aqui você tem infinitivo e aqui também você tem infinitivo. Só que, olha a marca do R aqui, ó, certo?
só que o primeiro está flexionado, né? E a banca quer onde não ocorre o infinitivo flexionado, certo? Então, aqui ocorreu. O segundo, não. É nós aprendermos e também nós é que vamos esquecer. Aí você pode estar na dúvida assim, ó, mas por que que esse aqui não flexionou se o sujeito é nós? Ó, é preciso aprendermos, quem vai aprender? Nós. A nos esquecer, quem vai esquecer a nós? Nós mesmos, certo? Então, o sujeito é nós. Só porque aí entra no caso da concordância verbal. Quando é infinitivo, você só é obrigado a concordar, ou seja, a flexionar, se houver dúvida de quem é o sujeito dele. Ou seja, houver dúvida no sentido assim, às vezes tem mais de uma palavra ali que poderia ser o sujeito. Então, para não gerar ambiguidade, você já flexiona conforme a pessoa a qual vai ser o sujeito daquele verbo, certo? Aqui não tem dúvida, é nós, para aprendermos a nos esquecer, ou seja, nós vamos esquecer nós mesmos, né? Então, não tem dúvida de que o sujeito é nós para as duas formas verbal, a segunda, todas as duas estão no infinitivo, você já flexionou a primeira, não precisa flexionar a segunda, ok? Bom, ficamos os dois a olhar o mar. Bom, então aqui agora você já viu o verbo olhar e ele não está flexionado, certo? Não está flexionado e então vai ser a nossa resposta. Aí é a mesma coisa que eu falei antes, olha, os dois ficamos. Então o sujeito aqui é os dois ficamos a olhar. Os dois olhavam o mar. Mas aí é aquele caso. Não precisa falar assim, ó, ficamos os dois a olharmos o mar, porque não tem dúvida nenhuma de que quem vai olhar o mar é os dois. Então fica aí a dica de concordância do infinitivo. Tenho várias regrinhas, mas a que você precisa para o momento principalmente na hora de reta final, né, é que ele só é a concordância, a flexão do infinitivo só é obrigatória quando houver ambiguidade na frase, assim, no sentido de você confundir quem é o sujeito da forma infinita do verbo, certo? Aqui não tem dúvida, então pode ficar sem flexionar. Agora, na letra C não existe infinitivo e nem na letra D, porque aqui está no futuro do presente, caminhará, para que ela o acompanhe, está no presente do subjuntivo, passaram no vestibular, aqui passaram, pretérito perfeito indicativo, então aqui está marcando um tempo, infinitivo não marca tempo, certo? Simplesmente uma forma no sentido generalizado, sem especificação de tempo, ok? Questão 9. Sobre os tempos e modos verbais, marque a alternativa correta, cuja palavra sublinhada refere-se ao emprego de um verbo no modo indicativo, ou seja, o modo da certeza. Bom, o furto ocorreu durante a madrugada. Olha, se você tem um artigo, automaticamente você tem um substantivo, certo? Os acusados do furto, olha o artigo, então olha o substantivo. Furto é um tipo penal, não tem artigo, mas é substantivo, porque quando eu uso o substantivo sem o artigo, eu dou uma ideia de generalização. Não estou falando de um furto em específico, estou falando de furto no sentido geral, certo? Mas é o substantivo. Tanto é que você pode colocar no plural. Furtos, né, são um tipo penal. Então, furtos. Ou seja, se fosse verbo, você não iria pluralizar só acrescentando o S, perfeito? Então, substantivo, as três, então aqui é que você vai ter o verbo, embora escrito da mesma forma, você vê que aqui é a ação que um sujeito vai praticar. No caso, olha, hoje só furto carinho e beijos, quem vai furtar? Eu furto. Então, está conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. Aqui nós temos, então, a resposta. E a questão 10
é para nós marcarmos a alternativa correta na seguinte passagem. O período de transição para as novas regras ortográficas que se finaliza em 31 de dezembro de 2012. Bom, se o mesmo trecho fosse escrito hoje, o verbo passaria a ser flexionado de outra maneira. Então, o verbo, a forma verbal é finaliza, ou seja, ia passar a ser finalizou, porque quando isso aqui foi escrito, ainda não era 31 de dezembro de 2012. Agora já passou. Então, quer dizer, ficou no passado. Então, se fosse hoje, nós íamos colocar que o período de transição das novas, para as novas regras ortográficas, né, se finalizou, né, finalizou em 31 de dezembro, certo? De 2012. Perfeito. O que a banca quer? Ela quer o seguinte, com tal mudança, ou seja, de finaliza para finalizou, marque a alternativa que corresponde ao tempo, modo e conjugação da nova forma, que é finalizou. Bom, vamos começar pelo mais fácil, que é a conjugação. Saber se ele é primeira, segunda ou terceira pessoa. Para você saber, você tem que ver qual é o infinitivo dele. Finalizar. Terminou em A. Então, A é a primeira vogal do alfabeto, então verbos terminados em A são verbos da primeira conjugação. Então, a resposta vai estar aqui e não na letra A, nem na letra C. Ou é B ou é D, certo? Então, pronto. Agora, vamos lá. Tempo, modo, né? Tempo. Bom, para que você olha para finalizou, olha, finalizou, ou seja, já acabou. Você pode olhar para trás que você vai ver isso terminado, certo? Então, foi ontem, pode falar assim, ó, ontem eu finalizei, tu finalizaste, ele finalizou. Então, passou, acabou, certo? Aí, o que que eu tenho? Eu tenho pretérito imperfeito, eu tenho pretérito perfeito. Bom, se está passado e acabado, o pretérito é perfeito, porque o pretérito imperfeito nos remete a um passado que não foi concluído ou a um passado que era uma rotina, certo? Então, por exemplo, o verbo que é da primeira conjugação vai ter desinência vá. Então, seria finalizava, mas aí passa aquela impressão de algo que era rotina, que era hábito, ou de algo que não foi terminado, certo? E o modo não tinha discussão indicativo nos dois. Então, letra D, fechou a questão 10, certo? Então, fiquem aí com essas 10 questões de classes de palavras, né, a nossa morfologia. Na próxima aula, nós vamos ter mais algumas questões desse mesmo item do nosso edital. Então, até lá.